Bom dia a todos. Queria começar agradecendo muito o pessoal do coral, os irmãos que nos animaram a nos aproximar de Deus, a levar nosso coração até Deus essa manhã. Agradecer muito a Evanilde, me surpreendeu muito vê-la compartilhando aqui, me emocionei muito. Também ao Murilo, muito obrigado pela ceia, deve estar por aí. Vamos, nesses próximos minutos, pensar um pouco na palavra de Deus, e o tema dessa pregação hoje de manhã é uma conversa com Jesus. Uma conversa com Jesus. Tem gente que você já sabe, gosta de um bom papo. Talvez você conheça alguém assim, que tem uma boa conversa para desenvolver. Eu conheço alguém assim. Essa pessoa não se congrega mais conosco aqui e é um irmão para mim muito, muito querido. E eu posso ficar com ele como eu já fiquei horas conversando. E a gente concorda e discorda com vários pontos e ele quase sempre tem uma boa história para contar. E quase sempre, para não dizer sempre, a gente consegue tirar alguma lição importante da vida, sobre as coisas que ele conta do dia a dia. Às vezes ele tira da manga uma frase interessante e você fica pensando naquilo, e vira e mexe, nossas famílias estão juntas. A verdade é que é muito bom ter uma ótima conversa que rende, uma conversa que evolui, uma conversa que incomoda, uma conversa que nos faz refletir, uma conversa que nos revigora, que deixa a gente alegre, que deixa a gente pensando também, uma conversa engraçada que, quando a gente encontra essa pessoa de novo, a gente fica feliz de vê-la e a gente quer começar a conversar de novo. Uma conversa que relaxa, que renova nosso coração. Eu tenho um sonho que eu costumo sonhá-lo acordado. O meu sonho é que eu estou sentado num banco de madeira, embaixo de uma cerejeira, com suas flores brancas, rosadas. Eu estou diante de um lago cristalino, o sol se pondo, refletindo na água, cercado por montanhas e árvores frondosas. E eu estou ali, vendo o vento balançando a árvore, as folhas, as flores caindo naquela relva verdinha, e alguém vem e senta-se ao meu lado. E começa a falar sobre aquela natureza, e eu começo a falar, e a gente vai desenvolvendo uma conversa, a conversa vai ficando interessante, e chega um momento que eu faço uma pergunta crucial, uma pergunta bem íntima, algo que eu sempre quis perguntar. Ele me responde, me dá um abraço caloroso, e aí então Jesus se levanta e vai embora. Eu sempre sonho isso, eu gosto de sonhar isso, e ainda não aconteceu, mas Jesus já teve conversas assim com várias outras pessoas. Eu sei que o meu dia vai chegar, face a face. Mas Jesus conversou já com muitas pessoas, e há muito tempo atrás, Jesus teve uma conversa com uma mulher. Jesus e essa mulher tiveram uma conversa excelente. E enquanto Jesus estava conversando com ela, os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade, aparentemente para comprar mantimentos. E quando eles voltaram, insistiram que Jesus comesse, mas Jesus tinha ficado tão animado com aquela conversa que ele nem estava mais com fome. Sabe quando você fica muito animado com algo que passa fome, passa dor de cabeça, você não vê o tempo passar? Parece que Jesus estava assim, animado com a visão que, a partir daquela conversa, ele tinha tido sobre a humanidade. E foi sobre isso que ele começa a falar ali com os discípulos dele. Ele fala para eles: olha, vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. E Jesus estava dizendo algo como: olha,
abram os seus olhos. Há muitas pessoas, mas muitas mesmo, querendo conhecer Deus. Olha que coisa incrível, Jesus estava lá animadíssimo com isso. Ele estava dizendo, em outras palavras, que Deus estava procurando pessoas, buscando, chamando pessoas para junto dele. E isso animou o coração de Jesus. Então vamos ver como foi essa conversa entre Jesus e essa mulher. João capítulo 4, versículo 5. João capítulo 4, versículo 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Israel era dividido em 3 regiões principais: Judeia, Samaria e Galileia. E Jesus estava numa viagem, voltando da Judeia, indo para Galileia, e o caminho mais curto era passar por Samaria. Mas havia um problema: os samaritanos não se davam com os judeus. E por causa disso, alguns judeus preferiam gastar dias a mais de viagem, dando a volta só para não passar por Samaria. Mas Jesus, judeu, estava lá perto dessa mulher samaritana, e além dela ser samaritana, ela era mulher, e uma mulher tinha um valor muito diferente da sociedade daquela época do que tem hoje, e para dificultar um pouco mais, ela não tinha boa fama. E Jesus estava lá conversando com uma mulher samaritana que não gozava de boa fama, mas parece que ele ficou animadíssimo com aquela conversa. E por que será? Qual é o tipo de pessoa que anima o coração de Jesus? Primeira pessoa é a pessoa que acaba com os seus preconceitos, a pessoa que acaba com os seus preconceitos. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus, ela sabia que ele era judeu. Ela fala no versículo 9: o senhor é judeu, eu sou samaritana, como é que o senhor me pede água? Ela poderia ter evitado Jesus, por ser judeu, por ser homem, mas ela começou a conversar sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar sobre ela. Ela quis ouvir, ela quis falar, ela quis interagir, ela quis conhecer aquele homem tão curioso que estava à frente dela pedindo água. É interessante pensar nos preconceitos que
que as pessoas têm hoje em dia em relação a Deus e em relação à igreja. Isso às vezes acontece até mesmo dentro da igreja. Nós vemos num país bastante religioso. Muita gente acredita em Deus. Eu ouço direto frases, eu sei que você também, do tipo, se Deus quiser, Deus te abençoe, já falaram para vocês essa semana, vai com Deus, essa é bem famosa, Deus te abençoe, Deus é brasileiro, Deus é mais, mostrando o quanto a religião permeia a cultura brasileira. E é fácil até falar com religião sobre essas pessoas, mas quando a conversa fica um pouquinho mais profunda e passa do nível religioso para um compromisso com Deus e com a igreja, o preconceito começa a aparecer, ele aflora no meio da conversa. O preconceito nada mais é do que um conceito que a pessoa cria até mesmo antes de saber o que realmente aquilo é. Muitas pessoas ainda têm conceitos pré-formados, preconceitos em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao cristianismo, isso estabelecidos por, quem sabe, falta de conhecimento, quem sabe por uma experiência ruim no passado, quem sabe por um mau exemplo de uma pessoa que se dizia cristã, mas não agia como tal. E aí muitos ficam com o pé atrás, com Deus, com a igreja, com o cristianismo, e não se entregam a Ele como deveria. E nós, muitas vezes, podemos ter a mesmíssima atitude, mesmo que velada, mesmo que disfarçada, mesmo que atenuada, mas presente. O que animou o coração de Jesus na conversa que ele teve com aquela mulher foi que ele começou a tocar em pontos delicados na vida dela. Haviam nervos expostos ali, que Jesus começou a tocar. E o fato dele ser homem, judeu, e um estranho, entre aspas, estava ali pedindo água e conversando com ela, não a fez preconceituosa. Ela levou a conversa adiante e deixou Jesus fazer uma grande diferença na vida dela. Essa é uma pessoa que anima Jesus, que acaba com seus preconceitos e deixa Deus fazer uma diferença em sua própria vida. Outra pessoa que anima o coração de Jesus, essa segunda pessoa é a pessoa que acaba com a superficialidade. Aquela mulher decidiu, e a palavra é essa mesmo, é uma decisão, ser profundo com Jesus. Ela decidiu ser profunda com Jesus. Ela fala no versículo 19 agora, eu sei que o Senhor é um profeta. Sabe, pessoas assim animam o coração de Deus. A verdade é que é muito, muito fácil a gente ficar batendo papo furado. E às vezes é legal para relaxar um pouco, para descontrair um pouco, batendo um papo furado. Aí a gente pode gastar literalmente horas falando sobre superficialidades, sobre feriado, sobre futebol, sobre a política, que não é tão superficial, é extremamente importante, mas que no momento ali não vai fazer grande diferença na vida da gente. É mais uma conversa sobre a novela. A gente tem um monte de assuntos para nós sacarmos e usarmos a superficialidade para ser um escudo contra o nosso interior. Eu não estou dizendo aqui que cada conversa tem que ser profunda o tempo todo. Eu não quero ter conversa profunda o tempo todo. Mas que em alguns momentos, sim, nós temos que decidir colocar para fora algo que está lá no fundo do nosso coração, nos incomodando. Essa mulher colocou um pouco de lado seu preconceito, sua superficialidade e pediu por algo mais profundo, do tipo, Jesus, vamos falar um pouco mais sobre o Senhor. E olha, Jesus poderia ter falado
qualquer assunto, ele dominava qualquer assunto, ele era Deus, ele tinha uma sabedoria infinita, ele havia criado tudo aquilo que as pessoas viam e experimentavam. Mas não foram esses grandes assuntos da atualidade que animaram o coração de Jesus. O que animou foi conversar sobre vida, sobre mudança interior, sobre dúvidas, sobre medo, sobre mágoa, sobre angústia, sobre insegurança, sobre ódio, sobre inveja, sobre ingratidão, questões que, quem sabe, estavam tirando daquela mulher o prazer da vida. Você tem medo de abrir seu coração, rasgar mesmo, desnudar sua alma para alguém e lidar com coisas profundas? Você tem medo? Eu tenho. Eu tenho medo do que vão pensar de mim quando eu falar. Eu tenho medo o quanto a minha imagem pode ficar arranhada, a minha fama vai para o brejo em 5 minutos. Eu tenho medo se vão saber lidar com espiritualidade. Eu tenho medo se vão guardar segredos sobre o que eu falar. Eu tenho medo se vão me julgar. Eu tenho medo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho mais medo de guardar essas coisas dentro de mim e do quanto isso pode me levar a me afastar de Jesus. Em 2013 eu fiz 2 cirurgias, depois mais 2. Problema de cálculo renal. Quem teve sabe. E eu tinha muito medo de passar pela cirurgia. Quem já fez uma cirurgia, quem já esteve no hospital sabe como é, né? Especialmente na hora H mesmo, quando colocam você na maca, vem lá buscar você, coloca você na maca, sai te empurrando, você com um lençol, e você naquele corredor olhando para cima, aquelas luzes passando, e você fala, meu Deus, a gente fica tão humilde nessa hora. Eu tinha medo depois, eu tinha medo durante, eu tinha medo depois da cirurgia. Onde é que eu ia acordar? Mas eu tinha mais medo da dor que aquela pedra no rim me causava. E isso me encorajava a passar por aquela cirurgia, por aquele momento difícil, de deixarem me abrir. Eu sabia que depois daquilo eu teria muito mais alívio, muito mais tranquilidade, muito mais paz, segurança e alegria para viver. Não é muito natural para eu abrir minha vida, mas sempre é muito mais difícil eu lidar com minhas fraquezas e dificuldades sozinho, me isolando e me escondendo ou me protegendo. Quando eu procuro alguém e falo do meu coração, uma coisa eu tenho certeza: agora tem mais alguém orando especificamente pela minha luta, pela minha fraqueza. Quando eu estiver lá, no meio da batalha, eu vou lembrar, puxa, mas eu não estou sozinho aqui, alguém está orando por mim. E eu sinto força para ir em frente agradando a Deus. Talvez seja difícil para você se abrir com alguém no seu trabalho, ou alguém na sua família, ou um amigo pessoal, porque quem sabe essa pessoa não tenha as palavras corretas ou a espiritualidade suficiente para ajudar você. Olha, mas aqui na igreja, no reino de Deus, eu tenho absoluta certeza que você pode encontrar alguém em quem você pode confiar, em quem você pode colocar o coração nas mãos, e essa pessoa vai te ajudar a encontrar o caminho para Deus. Aproveite essa oportunidade. Olha, nesse mundo tem muita gente que gostaria de abrir o coração e não tem ninguém. As pessoas querem falar, é impressionante. Você já percebeu que as pessoas mais falam que escutam? Tem pessoa então que, se você não der um corte, meu amigo, você atravessa o Mar Vermelho, e a pessoa não para de falar. Há necessidade, as pessoas querem falar. E muitas vezes não recebem uma ajuda em troca.
E olha, eu sei que aqui tem alguém disposto a sentar, a ouvir, a interagir com você, a ter uma boa conversa e saber como te ajudar. Nós temos um ambiente, uma oportunidade incrível aqui, irmãos. E aquela mulher aproveitou daquela oportunidade, decidiu ser profunda com Jesus. Essa é uma pessoa que anima o coração de Jesus, a pessoa que acaba com a superficialidade. Uma terceira pessoa que anima o coração de Jesus é a pessoa que acaba com as desculpas. Se a gente prestar atenção, aquela mulher começou a se abrir, mas logo ela deu um vazare. Ela saiu pela esquerda, ela mudou de assunto. Olha o versículo 20. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Olha, saiu pela tangente do tipo, Jesus, qual que é a doutrina certa? Jesus falou, eu não estou aqui falando de doutrina, eu não quero falar de doutrina, eu quero falar sobre vida. Jesus acaba com esse papo rapidamente e diz, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que queiram adorá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a inteligência, com toda a mente. Você já pensou nisso? Que a cada instante, sem cessar um milissegundo, Deus está buscando pessoas lá do céu, olhando para a humanidade e buscando quem quer me adorar. Você já pensou nisso? Que Deus, a todo instante, está buscando você. Não pode ser, tem que ser meu vizinho que é melhor do que eu, tem que ser. Não, Deus está buscando você. Se eu acredito que se você fosse a única pessoa que residisse nesse planeta, Deus buscaria você. Deus enviaria Jesus só por você. Deus está procurando. Ele não está distraído. Ele não está preocupado com as estrelas. Ele está procurando pessoas. Pessoas na rua. Pessoas no ônibus, no trem, no metrô, no supermercado, na fila do banco, na barraca da feira, lá no trabalho, lá no bairro. Deus está procurando. Onde estão as pessoas? Porque elas existem, e existem de montão, segundo Jesus. Incessantemente, indo atrás e dando oportunidade para que cada um faça a sua escolha. Alguns estão muito ocupados para pensar em Deus. A impressão que dá é que sempre há uma desculpa para não ler a Bíblia. Há sempre uma desculpa para não vou orar. Há sempre uma desculpa para não vir à igreja. Sempre não, mas acontece, melhor dizendo. Desejo às vezes de, não dá para eu servir o próximo agora. Ou, eu não vou compartilhar minha fé aqui porque essa pessoa já vi que não é aberta, nem conversou com ela, mas já estou sentindo que... E Deus está olhando para ela, Deus está procurando essa pessoa, que sentou ao seu lado no ônibus essa semana, que chegou lá no seu trabalho e falou algo da vida dela, um familiar que está numa situação dificílima. Deus está de olho nessas pessoas que estão do nosso lado, e basta uma palavra da nossa boca.
Deus continua lá, de todo o coração, buscando pessoas. Quem irá respondê-lo? Eu estava conversando essa semana com uma pessoa lá no meu trabalho sobre esse assunto. E ela me fez pergunta, mas como é que eu sei que eu encontrei Deus? Puxa, que pergunta difícil, né? Como é que eu sei que eu encontrei Deus? Olha, quando eu tentei explicar para ela, quando você busca Deus de todo o coração, a Bíblia fala que você vai encontrar. E quando você encontrar, você vai saber, eu disse. Você vai saber e as pessoas ao seu redor também vão saber. Sabe por quê? Porque sua vida muda. Sua postura diante da sociedade muda. Sua maneira de analisar as questões da vida muda. Seus valores mudam para melhor. E você se torna uma pessoa diferente. E a conversa daquela mulher com Jesus, quando começou a tomar outro rumo, Jesus a trouxe de volta e ela responde no versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos, ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, preconceito. Mas nenhum deles, esperto, perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade, foram para o lugar onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com ele, e Jesus ficou ali 2 dias. Eles queriam conversar com Jesus, eles queriam saber mais. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Por isso Jesus ficou tão feliz e tão animado com aquela conversa. Ele havia encontrado alguém disposto a acabar com a superficialidade, a acabar com o preconceito e jogar as desculpas fora. Aquela mulher volta para a cidade dela como uma missionária, com o coração pegando fogo, e fala para todo mundo sobre Jesus, todo mundo. E eles saem da cidade, vão buscar a Jesus, e a Bíblia fala, muitos se tornaram seguidores de Jesus, a partir daquele dia. A partir de uma conversa, que se iniciou despretensiosamente, mas que Jesus soube conduzir para um final maravilhoso. Por isso Jesus ficou tão feliz e animado com aquela conversa. Hoje, Jesus está procurando você para conversar sobre algumas coisas a respeito da sua vida. Então, por favor, acabe com os seus preconceitos sobre ele, se houver. Deixe ele aprofundar a conversa com você. Aproxime-se com confiança, permita que ele faça uma diferença profunda na sua vida, na sua família, nas pessoas que cercam você. Abandone a superficialidade, abra sua vida, experimente falar sobre o seu coração, o que está lá no fundo, e receber a ajuda espiritual de Deus e dos irmãos em Cristo. Isso anima muito o coração de Jesus. Abandone as desculpas. Olha, nossas desculpas não colam para Deus.
Ele já conhece você. E mesmo assim Ele te ama profundamente. Deus está procurando você todos os dias, todo instante. Comece hoje a ter um relacionamento profundo, espiritual com Deus. Ou, se a sua amizade com Deus está enfraquecida, decida retomar seu relacionamento com Ele. Tome essa decisão e tenha hoje uma boa conversa com Jesus. Amém.